Olá, graça e paz. Estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica e estamos estudando o tema o Espírito Santo. Nós começamos na outra aula a falar a respeito da obra do Espírito Santo em nós. E nós falamos a respeito dessa obra de que quando entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo, então o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E ele testifica dentro de nós de que somos filhos de Deus. O que mais o Espírito Santo faz em nós, né? Muitas maravilhas, amém? Ele testifica, ele nos ensina, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos vivifica quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o Espírito Santo nos traz vida. Mas, amado, existe algo mais que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, ok? Quando entregamos a vida para Jesus, como já falamos, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Ninguém se converte a não ser pela obra do Espírito Santo, porque a palavra diz que ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo e da justiça. É ele que nos convence. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus e essa obra aconteceu dentro de nós, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de convencimento do Espírito Santo dentro de nós. Então ele vem habitar em nós quando aceitamos a Jesus. Mas, mais do que isso, Deus ele quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer nos batizar no Espírito Santo. Ok? O que é o batismo, né? Batismo, existem vários batismos na Bíblia. E o batismo que nós estamos falando hoje um pouco é o batismo no Espírito Santo. O batismo, batizar significa imergir completamente em algum líquido, né? Significa uma imersão total. Significa estar ali totalmente envolvido, totalmente batizado, imergido em algo. E o que é então o batismo no Espírito Santo? Bom, vamos começar aqui falando lendo alguns textos, falando sobre algumas bases bíblicas sobre o batismo no Espírito Santo. Então, nós vamos ler Joel, capítulo 2. Pega a sua Bíblia, abre aí, vamos lá. Queria que você abrisse em Joel. Joel, profeta menor, então vai lá, depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Chegou Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Vai dizer assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Então nós vemos aqui em Joel uma promessa sobre o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos ver que no Antigo Testamento há várias promessas a respeito do Espírito Santo, né? E aqui fala que o Espírito Santo ele seria derramado sobre toda a carne. É bom a gente entender que no Antigo Testamento, antes do Pentecoste, né, antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, mas ele visitava. Havia uma visitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele atuava nos reis, sacerdotes, profetas, né, mas não habitava
em todos aqueles que criam em Deus. A partir de Jesus, ali, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Olha que maravilha, não é? Agora, não apenas os sacerdotes, os profetas, mas todo aquele que nascer de novo, ele tem o Espírito Santo habitando nele. E, amados, essa promessa do Espírito Santo, essa promessa é para todos nós. Para todos nós que já nascemos de novo, para todos nós que já entregamos a nossa vida para Jesus. O batismo no Espírito Santo é para nós. É para você que já nasceu de novo. É para aquele que já entregou a sua vida para Jesus. Bom, na palavra de Deus nós vemos o batismo no Espírito Santo sendo relatado no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4, vai falar, né, que 50 dias depois da ressurreição de Jesus, essas promessas feitas a respeito do Espírito Santo, elas se cumpriram. Quando os discípulos eles estavam ali aguardando em Jerusalém, aguardando o dia de Pentecostes, aguardando a descida do Espírito Santo, e durante o dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, então, o Espírito Santo ele veio. Vamos ler o texto. Atos, capítulo 2, do 1 ao 4. Abre aí, junto comigo. Atos 2, lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nós vemos aqui, aqui em Pentecoste, né, a descida do Espírito Santo, todos que estavam ali reunidos, aguardando o cumprimento dessa promessa, foram cheios do Espírito Santo. E vemos aqui que uma das evidências foi que eles falaram em outras línguas. Esse fato, o Pentecoste, o batismo no Espírito Santo, né, ele é um marco na igreja, ok? Nós vemos que depois de receber o batismo no Espírito Santo, de serem cheios do Espírito Santo, os apóstolos, eles saíram pregando com intrepidez, pregando a palavra, e o evangelho, então, cresceu e até chegar aos nossos dias de hoje. Essa experiência também aconteceu anos depois, na casa de Cornélio, lá em Atos, no capítulo 10. Vai nos narrar também ali que o Espírito Santo vem ali e eles são batizados no Espírito Santo e são cheios do Espírito Santo. Acontece também com Paulo em Éfeso, em uma das suas viagens missionárias, né, quando eles estavam ali e eles então impunham as mãos e aquelas pessoas elas eram batizadas no Espírito Santo e elas falavam em outras línguas. Aconteceu em Samaria, em Atos, no capítulo 8, e em Atos, capítulo 9. Então, nós vemos que é uma experiência que foi se repetindo na igreja, ok? Por quê? Alguns falam, não, isso foi uma experiência apenas para ali o início da igreja, apenas para começar a igreja. Não, é uma experiência para todo aquele que crê. Todo aquele que já recebeu Jesus como seu Salvador, esse também pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser
batizado no Espírito Santo, pode também falar em outras línguas. Bom, nós vemos que esse enchimento do Espírito Santo, ele tem um propósito na nossa vida. Por que ser cheio do Espírito Santo? Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Por que ser batizado no Espírito Santo? Por que falar em outras línguas? Que experiência é essa? Eu preciso disso, sim. Todos nós precisamos. Primeira coisa, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele nos dá poder e ele nos dá intrepidez para nós testemunharmos a respeito de Jesus. Nós vemos ali em Atos capítulo 2, alguns versículos aqui nós lemos, mas tem outros. E em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É receber poder. Para quê? Para ser testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos poder, intrepidez para testemunhar. Será que nós precisamos disso, amados? Eu preciso disso. Você também precisa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desse batismo. Nós precisamos desse enchimento do Espírito. Por quê? Porque se nós queremos testemunhar, nós precisamos do poder. E o poder vem de Deus. E o poder e a intrepidez, elas vêm do Senhor. Ele que nos dá esse poder. Então, busque ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, no final, nós vamos estar orando aqui nessa aula, nós vamos pedir, orando para que você seja batizado no Espírito Santo, mas você pode aí na sua casa, no seu quarto, orar e pedir: eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero essa experiência. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de fé, tanto quanto você recebeu Jesus. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você viu alguma coisa, você sentiu alguma coisa, você estava tendo uma experiência de ver, de sentir? Não. Você recebeu Jesus como seu único Salvador pela fé. O batismo no Espírito Santo, ele também é recebido pela fé. Pela fé. Você precisa crer que é para você e receber na sua vida. Ok? Amados, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós também, através desse batismo, através desse enchimento dele, ele nos introduz, ele nos mostra o mundo do sobrenatural. Deus é sobrenatural, ok? Você está vendo Deus? Não, você não está vendo Deus. Deus é sobrenatural. Às vezes, as pessoas têm mais facilidade em acreditar no sobrenatural do mal, do inferno, né? Porque crê em tantas coisas, crê nisso, crê naquilo, coisas que são do inimigo, que não são de Deus. Mas tem dificuldade em crer no sobrenatural de Deus. Deus é sobrenatural. E quando nós somos, então, cheios do Espírito Santo, nós entendemos as coisas sobrenaturais. Porque a Bíblia diz que as coisas naturais, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Então, você quer entender as coisas espirituais, você precisa entendê-las pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Você precisa ser cheio desse Espírito, cheio do Espírito de Deus, para entender. Tem alguns textos que vão estar aí nos slides, depois nós podemos ler, mas lá em 1 Coríntios,
no capítulo 12, vai falar, vamos ler lá, abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, depois de Atos vem Romanos, depois vem Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá, enquanto eu acho aqui, você acha aí, 12, versículos 4 e depois do 8 ao 10. 12, 4, diz assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Agora o 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ok? Então, amados, aqui fala de dons, né? Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons de curar e tantos outros dons que nós, como Igreja de Jesus, precisamos para servi-lo melhor, para a fim, né, do crescimento do corpo de Cristo. Então, você é parte desse corpo, você precisa buscar o Espírito Santo para que você também seja usado nesses dons, para que você também possa ser alguém, um canal do fluir do Espírito Santo, do fluir dos dons do Espírito. Bom, o Espírito Santo também, em sua obra em nós, né, nos traz uma nova compreensão da palavra de Deus, da Bíblia. Ele nos mostra, nos ilumina essa palavra. Tem um texto maravilhoso que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer assim, no versículo 9. Eu até citei aqui uma parte, mas vamos ler, que diz assim. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui vai dizer que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Que para quem não tem o Espírito Santo, não está cheio desse Espírito Santo, não está nessa plenitude, não está nessa buscando esse enchimento do Espírito Santo, fica difícil compreender as coisas do Espírito. Porque para o homem natural, as coisas de Deus, elas são loucura. Mas para o homem espiritual, Deus revela o seu coração, Deus revela a sua palavra.
A gente sempre cita esse primeiro versículo que eu li aqui, falando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente fala assim que Deus tem coisas tão grandes que a gente não conhece, que a gente nem sabe. Sim, é verdade. Mas o versículo seguinte, ele traz um segredo. Porque o versículo seguinte diz assim, mas essas coisas aí que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Há uma chave para conhecer a palavra, há uma chave para conhecer as coisas de Deus, porque elas nos são reveladas pelo Espírito Santo. Então temos que buscar o Espírito Santo, ok? Sermos cheios do Espírito Santo, nos entregarmos a Ele, né? Como um rio que você se entrega, deixa o rio te levar pela a correnteza do Espírito Santo, nos levar à presença de Deus. Lá em Ezequiel traz uma figura disso quando fala do rio, quando fala de apenas ali molhar os pés ou estar com águas até os lombos e estar com águas, né? Subindo, mas ainda não completamente submersos, mas vai chegar uma hora que o profeta vai dizer que era um rio que ali não tinha mais como ele voltar atrás, né? Ele se entrega àquele rio, né? Ele se entrega àquela presença. Isso nos fala, amado, do Espírito Santo, que nós precisamos ter uma experiência com ele, não apenas rasa, de onde podemos voltar para a nossa vida antiga, não. Mas precisamos ter uma experiência profunda, de onde não se pode mais voltar, mas de onde a gente vai estar mergulhado nessa água, mergulhado nessa presença de Deus em nós. Bom, a obra do Espírito Santo em nós também nos leva a ter uma vida de uma verdadeira adoração a Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 5. Aí pertinho, vai passando um pouco, em Efésios, no capítulo 5 vai nos falar um texto maravilhoso, né? Vai lá, Gálatas e depois vem Efésios. Efésios 5, vamos ler. Vamos ler aqui, Efésios 5, a partir do versículo 17. Portanto, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui vai dizer, olha, não se encha de vinho, no qual há dissolução. Se encha do Espírito Santo. A verdadeira alegria, a verdadeira plenitude está em ser cheio do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? A boca fala do que o coração está cheio, ok? Uma maneira da gente medir como está a nossa vida com Deus é começar a ver de que nós estamos falando. É uma autoanálise, né, que nós precisamos fazer. O que está saindo da minha boca? Porque o que mais está saindo da minha boca é aquilo do qual eu estou cheia. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, o que vai sair da nossa boca? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Né? Aqui fala que falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando a verdadeira adoração ao Senhor, a verdadeira
vida de adoração na presença dele, amado. Precisamos nos encher do Espírito. Precisamos buscar mais a Deus, amém? Jesus está voltando, né? A volta dele é iminente, é uma volta que a qualquer momento pode acontecer. E ele vem buscar uma igreja cheia do seu Espírito, cheia do Espírito Santo. Então precisamos buscar isso, amém? Bom, ele também, né, a obra do Espírito Santo glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque, né, ele vai, através da sua igreja, né, glorificar o nome do Senhor quando ganhamos uma vida, quando somos usados por ele através dos dons. É o nome do Senhor que é glorificado, é o nome de Jesus que é glorificado. Como que está a nossa vida, amado? Como está a nossa vida no que diz respeito a essa presença do Espírito Santo em nós? Primeira coisa, você já foi batizado no Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo quando aceitou a Jesus? Mas o Espírito Santo habitar em você é uma coisa. Você ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. O Espírito Santo habita em você, mas você já foi mergulhado no Espírito Santo. E esse batismo é para você. Você pode ser batizado agora. O que precisa para ser batizado no Espírito Santo? Precisa ter recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Precisa crer e receber o batismo. Você pode fechar seus olhos agora mesmo, aí onde você está, e você pode pedir para ser batizado no Espírito Santo. E você pode crer e receber esse batismo, assim como você recebeu Jesus como seu Salvador. Recebe agora o batismo no Espírito Santo e deixa ele ser o presidente da sua vida, e não apenas residente, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele vem morar em nós, então ele está residindo em nós. Mas quando somos batizados no Espírito, somos inseridos, somos mergulhados, então agora ele é o presidente de tudo, ele é o Senhor, né? Estamos envoltos em sua presença, cheios por dentro e revestidos por fora. Eu queria que você, nesse momento, pedisse ao Espírito Santo agora, que você seja batizado. Não tenha medo, né? Às vezes a pessoa tem medo. Ah, o que é isso de falar em outras línguas? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, porque eu fui criada numa igreja mais tradicional, onde não se acreditava no batismo no Espírito Santo, mas ainda lá nessa igreja tradicional, eu, com os meus 20 anos, 20 e poucos anos, 20 anos, eu acho. Eu comecei a buscar, porque eu comecei a ler a Bíblia e falar, peraí, tem algo aqui que eu não tenho, né? E comecei a buscar, a ser batizada no Espírito Santo. E um dia eu estava na minha casa, na minha cama, orei para dormir, e eu falei, Senhor, se esse negócio de batismo no Espírito Santo é verdade, é para mim, eu quero. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. E ali eu senti uma presença tão grande de Deus, uma presença tão grande do Espírito Santo. E eu fui batizada ali naquele momento. E eu ia falar em outras línguas, mas naquele momento ali eu tive medo, porque havia todo um ensinamento na minha mente. E às vezes a nossa mente atrapalha de sermos batizados no Espírito Santo, né? E havia todo um ensinamento de que não era para mim, de que era só lá em Pentecostes, que era só para aquele momento. Então, naquele momento ali, eu me fechei e eu falei, não. E eu não falei em línguas naquele momento. Só que eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia. Então, eu falei, daquele dia em diante, eu falei, eu preciso estudar
sobre o batismo no Espírito Santo, porque se está na Bíblia e se é para mim, eu vou saber e eu quero, eu vou receber. Então eu fiquei um ano inteiro ali, onde eu recebi várias ministrações a respeito do batismo no Espírito Santo. Deus colocou no meu caminho naquele ano muitas pessoas que tinham essa experiência. A apóstola Valnice veio aqui no Rio de Janeiro naquele ano 2 vezes e eu pude estar ali assistindo aquelas ministrações. Fui em outros estudos, Neuza Tioca e apóstola Neuza Tioca, apóstolo Francisco Nicolau e muitos outros ali que começaram a trazer estudos sobre isso e eu comecei a ler a Bíblia, estudar. E no final desse ano, estudando a palavra, mais ou menos um ano ou mais um pouco, eu fui batizada no Espírito Santo, falei em línguas e aquilo rompeu na minha vida e eu comecei a fluir ali na presença de Deus e é uma experiência maravilhosa, a minha vida mudou, a minha experiência com Deus mudou a partir daquela experiência com o Espírito Santo e fui batizada e falo em línguas e busco estar sendo a cada dia cheia do Espírito Santo. E essa experiência é para você também, meu amado. Você que já recebeu Jesus, que está assistindo essa aula hoje, esse batismo, esse enchimento é para você, para que você possa também receber esse poder de Deus na sua vida para vencer o pecado, porque o batismo no Espírito Santo, ele nos introduz, né, a um novo tempo, né, onde nós vamos então estar ali conhecendo mais do Espírito Santo, mais de Deus, como nós falamos aqui no começo, né, vai nos dar poder, nos dar intrepidez, nos dar entendimento da palavra, poder para vencer o pecado, para vencer coisas que precisamos romper na nossa vida. Amém? Então, eu vou parar essa aula por aqui hoje. Na semana que vem nós vamos continuar falando ainda um pouco nesse tema, vou trazer mais algumas coisas nesse tema, mas eu quero que essa semana, amado, você comece a buscar, você comece a ter fome, a ter sede, porque é um rio que flui, é um rio que jorra, né? É uma fonte a jorrar. É algo maravilhoso na nossa vida estar cheio do Espírito Santo. E que você possa ter essa experiência aí na sua casa, no seu quarto, depois você me fala. Depois você fala pra gente a experiência que você está tendo. Amém? E na próxima aula vamos estar nos aprofundando mais um pouco sobre esse tema. Deus te abençoe. Shalom. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. E que você seja batizado, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus.